Ok, pessoal. Bom, sejam bem-vindos novamente para esse novo vídeo, dando continuidade, então, à nossa revisão de rede de computadores, que nós iniciamos no vídeo passado. O objetivo agora é mostrar como é possível que o computador que está ligado em uma rede, ele possa se comunicar a diversas outras redes, inclusive a internet. Nós vimos que uma máquina que está fora do endereço de rede, ela não é capaz de se comunicar com outro computador. Por exemplo, aqui eu tenho novamente o nosso simulador. Se eu abrir aqui um terminal, por exemplo, nessa máquina aqui, e tentar realizar um ping lá para aquele computador 10.0.0.22, a gente vai ver que ele se comunica normalmente, pois ele está na mesma rede que o 10.0.0.21, que somos nós aqui nesse terminal. Porém, se eu tentar fazer um ping com aquela máquina, que é o 10.0.1.23, que é esse outro terminal aqui, a gente vai ver, perdão, faltou o ping aqui. A gente vai ver que isso não é possível, inclusive ele vai dizer que a rede, a máquina de destino está inalcançável. A pergunta é, como que eu posso então ligar uma máquina que está fora da rede? Vamos ver o caso aqui, por exemplo, do meu computador real, da minha máquina aqui. O meu computador, deixa eu virar administrador da minha máquina. Se a gente observar aqui o meu endereço de rede, deixa eu subir um pouco aqui, aqui está a minha interface. Se eu observar a minha interface de rede aqui, a gente vai ver que o meu roteador doméstico entregou para mim o endereço 192.168.10.105. E a minha máscara aqui é 255.255.255.0 ou máscara 24. Isso quer dizer que se eu efetuar as contas, eu vou observar que a minha rede, o meu endereçamento de rede, ele é, na verdade, 192.168.10.0, daquela forma que eu ensinei vocês no vídeo passado. E que o meu broadcast vai dar 192.168.10.255. Qualquer outro endereço fora dessa faixa, entre 192.168.10.0 e 192.168.10.255, vai estar além da minha rede. Então vamos fazer um teste aqui, por exemplo, onde eu vou fazer um ping para a máquina dentro da minha rede, que é o meu próprio roteador, 192.168.10.1. A gente vai ver que o meu roteador responde, afinal de contas ele está dentro da minha rede. Vamos então fazer um ping para uma máquina fora da minha rede. Vamos pingar para uma máquina que se encontra lá nos Estados Unidos, por exemplo, 4.2.2.2. A gente vai ver que, nesse caso, a máquina também me responde, mesmo estando a milhares de milhas distante de mim, inclusive com o endereçamento completamente fora do meu endereço da minha própria rede. Como isso é possível? Isso é possível graças à presença do roteador. Então o roteador ele tem essa missão dentro da rede de computadores. Ele tem a missão de interligar redes diferentes que a princípio não teriam como se comunicar, para que elas possam estabelecer essa conexão através dele. Além disso, além de fazer essa união, o roteador, como o próprio nome diz, ele define qual será a rota que o meu pacote de dados vai adotar dentro da internet. Então vamos ver aqui, por exemplo, se eu quisesse interligar, vamos voltar aqui para o nosso simulador, se eu quisesse interligar essas redes com essa máquina aqui que está com o endereço fora da rede. A gente já viu que ligando ela fisicamente direto no nosso barramento isso não é possível. Então vou parar o simulador aqui e vamos fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou desconectá-la aqui.
né? Vou ligá-la num outro barramento, simulando uma outra rede local. Então ela está num endereço agora, vou deixar esse endereço padrão que ele deu, né, que é o 120, que já é um endereço diferente do meu 10.0.0.20 aqui, né? 10.0.0.0, aqui é 10.0.1.0, o endereço de rede. Mas só que dessa vez, para ligá-las, eu vou colocar aqui um equipamento que é o que nós chamamos de roteador. E esse equipamento vai estar ligado nos dois barramentos. Reparem que ele recebeu aqui um endereço dentro dessa rede, 10.0.0.0. Ele acabou recebendo o endereço 10.0.0.1 e eu vou ligá-lo também do lado de cá, nesse segundo barramento. Reparem que aqui ele recebeu o endereço 10.0.1.1, né, na mesma rede que seria 10.0.1.0, né, dessa rede do lado de cá. Pois bem, se eu iniciar aqui o meu simulador, eu vou abrir novamente um terminal, vou esperar ele estabilizar. Beleza. Eu vou abrir novamente aqui um terminal e agora eu vou fazer uma testagem de conexão, um ping, para aquela máquina que está do outro lado, em outra rede, 10.0.1.20. Reparem que agora a conexão conseguiu ser estabelecida, né? Isso graças à presença aqui do nosso amigo roteador, tá certo? Mas vamos entender como isso funciona na prática, né? O que está acontecendo aqui, por que foi possível estabelecer essa conexão que antes não era possível. Para mostrar isso na prática, eu vou abrir novamente o meu terminal aqui e depois eu volto para o simulador. Vou deixar ele rodando aqui, mas eu vou voltar para o meu computador aqui, só para a gente ver isso acontecendo também na minha máquina real. A gente viu aqui que a gente pôde estabelecer um ping para um computador lá nos Estados Unidos. Para a gente entender isso melhor, eu vou olhar a minha tabela de roteamento. Tá? Para isso eu vou digitar esse comando, route-n. Se a gente observar aqui, ele vai mostrar para mim a tabela de roteamento da minha máquina, né, da minha máquina aqui na minha casa. A gente pode observar que está aqui a minha rede 192.168.10.0, que é a minha rede local. A gente observa aqui que nesse segundo campo a gente não tem o endereço de roteador. Isso acontece por quê? Porque nós estamos na nossa rede local. Tá? Inclusive eu posso ver a minha máscara aqui e qual interface que eu saio, que é a minha interface da placa de rede. Então, toda vez que o computador quiser estabelecer uma conexão com qualquer máquina dentro da minha própria rede, tá? Ou seja, 192.168.10.0, ele não precisa encaminhar o pacote para nenhum outro roteador. Tá? Ele simplesmente encaminha ela diretamente para a nossa interface de rede. Porém, se eu observar aqui, eu tenho um destino default, ou seja, um destino 000, um multicast, qualquer valor de endereço, que é o que isso quer dizer. Tá? Em caso, esse default aqui quer dizer caso não seja nenhuma dessas outras opções aqui, né? Inclusive a minha rede local, ele vai encaminhar isso para uma máquina específica, que é o meu roteador que está ligado aqui na minha casa, que é o 192.168.10.1. Ou seja, quando eu desejo estabelecer uma conexão com uma máquina que está na internet, é óbvio que essa máquina não está listada aqui na minha tabela de roteamento. Então eu encaminho essa solicitação para uma segunda máquina, que vai ser o próprio roteador. Passa a ser problema dele, passa a ser uma tarefa dele encontrar a rota para chegar a essa máquina que eu desejo estabelecer a comunicação. Então a gente pode ver aqui o ping funcionando para a máquina 4.2.2.2. Beleza. Para provar que é exatamente isso que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa linha aqui da minha tabela de roteamento. Tá? Eu vou excluir essa linha para a gente ver o que acontece. Então eu vou fazer o seguinte, route del default.
tá? Eu estou deletando, o que esse comando está fazendo é justamente deletar essa linha aqui que eu marquei aqui. Se eu observar novamente aqui com aquele comando root-n, a gente vai ver que temos a nossa rede local, né? Mas eu não tenho mais a linha default. Se a gente tentar fazer um ping para o meu roteador, a coisa está funcionando normalmente. Afinal de contas, está escrito aqui, né, a minha rede especificada, não tem problema. Porém, se eu tentar fazer o ping para aquela máquina da internet, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. A rede está fora de alcance, né? Então a gente pode perceber que sem o roteador, a minha máquina na minha rede local, ela é incapaz de alcançar um computador que esteja na internet, tá? Então eu vou novamente incluir essa linha root-add default e vou colocar aqui gateway, que é a mesma coisa que roteador, né? Roteador de saída é o gateway, tá? Então eu vou adotar aqui o endereço do gateway, que é o meu roteador 192.168.10.1, né? Que é o roteador da minha casa. Se eu tentar novamente fazer um ping aqui para a máquina na internet, ele volta a ter acesso à internet, tá certo? Sem maiores problemas, tá? Então, graças a esse roteador e essa linha na tabela de roteamento, vou mostrar ela novamente aqui, graças a essa linha na tabela de roteamento, é que a gente conseguiu ter acesso à internet, tá ok? Vamos ver isso funcionando aqui no nosso simulador rapidinho. Deixa eu trazer o terminal aqui. Eu vou deixar o ping... Aliás, eu vou mostrar aqui também, ó. Então a gente pode ver aqui que ele marcou como o default, né? Olha lá, o default, esse 0000 aqui, ele marcou o default como sendo esse roteador aqui, 10.0.0.1. Tá? Se eu fizer o ping então para essa máquina, tudo vai funcionar. Olha lá, ping para 10.0.1.20. Se eu quiser parar com esse ping, eu posso vir lá na minha tabela de roteamento e deletar, como eu fiz no meu computador, né? Root del default. Se eu tentar novamente fazer o ping, olha lá, a rede está fora de alcance, tá? Então eu vou adicionar root add default. O roteador vai ser 10.0.0.1, que é exatamente essa interface aqui virada para a minha rede, né, onde eu estou digitando esse comando. Tá? Se eu tentar o ping novamente, ele vai funcionar sem maiores problemas. Tá? Então, assim que funciona o roteamento para o nosso terminal, basta indicar qual é o gateway, qual é o roteador padrão. Tá? Fazendo isso, qualquer pacote que não seja para a própria rede vai ser encaminhado para o roteador para ele encaminhar para a rede externa. Mas vocês podem estar se perguntando assim, bom, mas o que tem dentro desse roteador, né, para ele fazer isso? Bom, basicamente um roteador é muito simples, né? Eu vou abrir um terminal aqui do roteador, ele é uma máquina, né, como um computador, como o nosso computador no nosso terminal. Inclusive, eu posso ter acesso aqui ao terminal dele também. Se a gente observar aqui com maiores detalhes, eu vou deixar ele aqui para a gente acompanhar, a única diferença que tem aqui para o meu computador real é que ele possui mais interfaces, né? Obviamente, como ele está ligando várias redes, ele possui aqui pelo menos duas interfaces. Né? Ele tem a ETH0, a interface ETH0, que é a que está ligada na rede à esquerda, tá certo? E ele também possui a ETH1, que está ligado à rede da direita aqui. Tá? Então ele consegue aqui ter conexão com as duas redes. Outra coisa que ele tem aqui diferente do meu computador é que no diretório proc, aqui eu vou mostrar o conteúdo de um pequeno arquivo dentro do diretório proc,
sysnet IPv4 IP forward. Se a gente observar o conteúdo desse arquivo, a gente vai ver um flag, que é nada mais nada menos que um númerozinho gravado dentro desse arquivo, tá? Que está com valor 1. Isso aqui, para o núcleo do Linux, para o kernel do Linux, significa que ativamos o roteamento. Tá? Então esse computador, que na verdade é aquele roteador que a gente colocou lá, ele está com a função de roteamento ativado. Tá? Eu vou deixar o computador de baixo fazendo o ping para a máquina lá do lado e vamos fazer uma pequena modificação aqui, onde a gente vai alterar o conteúdo. Em vez de 1, que está dentro desse arquivo, eu vou alterar esse conteúdo do arquivo para 0. Tá? Vou direcionar, vou mandar isso para dentro desse arquivo. Proc sysnet IPv4 IP forward. Vou jogar o número 0. Vamos ver o que vai acontecer imediatamente ali abaixo, né, durante o ping. Olha lá, joguei o valor 0. Reparem que o ping congelou. Né? Tinham sido enviados 41 pacotes e ele simplesmente congelou. Isso aconteceu por quê? Porque nesse momento que eu coloquei o flag, que era valor 1 para valor 0, nós desligamos o roteamento dentro do Linux. Tá? Então, para o Linux, rotear ou não é simplesmente ativar ou não o flag. Então qualquer computador Linux pode se tornar um roteador. Basta simplesmente vocês ativarem essa função dentro desse arquivo ou desativarem. Tá? Se vocês desativarem, ele deixa de ser um roteador, passa a ser um terminal convencional. Se vocês forem lá e colocarem o valor 1, vamos ver o que vai acontecer aqui. Imediatamente o ping retorna, né, e ele passa a funcionar como roteador. Tá? Isso é o básico do roteamento para a gente entender como funciona a questão de ativar ou não o roteamento e como isso funciona para um terminal. Simplesmente lá na tabela do terminal a gente tem que adicionar pelo menos uma linha default para indicar para onde o computador, para onde o terminal tem que enviar os pacotes, caso o pacote não esteja dentro da mesma rede. Tá certo? Vamos ver no próximo vídeo como funciona a tabela de roteamento estática, né, para a gente entender aí como o roteador, uma vez que eu mando os pacotes para o roteador, como ele consegue encaminhar isso para a própria internet e achar rotas dentro da própria internet. Ok?